Vamos começar com transformadores. Eletrotécnica Geral 2020. Transformadores. Aqui na figura nós temos um transformador e vamos dar um pouco de atenção a essa máquina e ver o que acontece. O que são transformadores? Dispositivo capaz de transferir energia elétrica de um circuito para outro sem conexão elétrica. Ou seja, nós temos um acoplamento entre dois circuitos, tornando viáveis a transmissão de energia a grande distância. Na verdade, o que torna viável a transmissão de energia a grande distância é a capacidade dele de aumentar a tensão através do fluxo magnético. Certo? O isolamento elétrico é importante, porém o que torna viável a transmissão de energia a grandes distâncias é o aumento da tensão que ele pode produzir sem grandes esforços. Eles têm elevada eficiência, isso é extremamente importante, para não ter perdas. Alta robustez, muito importante, porque eles vão ficar em locais sujeitos a grandes intempéries, alta tensão e etc. Então tem que ter alta robustez. E eles têm ampla faixa de potência, ou seja, podem ser construídos de pequeno tamanho, bem pequenininhos, até grandes capacidades. Isso é muito importante. Ok? Sem grandes problemas especiais quando você aumenta a potência dele. Né? Basicamente, quando você aumenta muito a potência, você aumenta o volume e você vai ter alguns problemas de refrigeração, mas são facilmente resolvidos. E não está aqui, mas eles têm baixo custo. Isso é extremamente importante. Bom, o que eles são? Dois bobinas ou mais enrolamentos acoplados com fluxo magnético. É necessário que nós tenhamos um fluxo de acoplamento entre eles. Né? Então temos aqui um exemplo de acoplamento. Temos um núcleo, um fluxo e dois enrolamentos em volta do núcleo. Se chama núcleo envolvido. Ou pode ser desse jeito. O núcleo está em volta das bobinas e você tem, nesse caso, os chamados núcleo envolvente. Eles são equivalentes. Pequena diferença de construção e de custos só, nada mais. Bom, caminho percorrido pelo fluxo magnético é feito em lâmina de material magnético, geralmente aço silício, e um aço que tenha alta permeabilidade, baixa esterese e uma baixa saturação também. Então é um material extremamente bem cuidado. Né? Praticamente é um grande problema, é uma grande ciência dos transformadores, é esse material. Densidade de fluxo em torno de 1,5 Tesla, nem é tão grande, mas considerando que é uma das grandes capacidades de campo magnético, de densidade de campo, seria 3, 4 Tesla. Né? Então ele trabalha na região antes da saturação. Lâminas são isoladas para evitar a corrente de Foucault, ou também chamada corrente parasita. Foucault é quem identificou essas correntes e elas causam perdas, não são interessantes. E quanto mais laminado for, melhor. Então isso é uma característica do transformador, que ele tem que ser feito em lâminas finas e às vezes é um problema, porque nem sempre o aço é muito laminável e pode se tornar quebradiço. Então é um problema a ser resolvido aí, certo? O vazio. O que é vazio? Você tem um transformador, coloca-se apenas tensão do lado primário, não tem nada do lado secundário. O secundário, por definição nossa, é onde você coloca potência. O secundário é onde você tira. Então, no lado esquerdo aqui nós temos a tensão V1, no lado direito só não tem nada. Né? Então vem uma tensão aplicada, a corrente fia aqui, essa corrente de excitação é necessária para produzir o fluxo. Tensão induzida, dφdt, tá? Na bobina, número de espírito primário e resistência de rolamento. É o que você tem aqui no transformador a vazio. Certo? Essa corrente fia a gente tem que fazer o possível para ser menor possível, ela vai depender do material, né? Algumas coisas, mas normalmente ela é pequena. Equações de grandezas elétricas a vazio. Né? Então nós temos aqui o transformador a vazio, a tensão induzida, é o dφdt da lei de Faraday, a gente já conhece, e a equação da lei de Ohm para o enrolamento. Então V1 é igual a E1 mais R1 e φ
Normalmente esse φ é muito pequeno e a resistência também é pequena. Então é muito usual a gente desprezar essa parcela de R1 em φ, né, por causa da característica do próprio transformador. Né? Então a R1 é muito pequena, a excitação é senoidal, então normalmente você vai desprezar que né, vai fazer o E1 dφdt, certo? A gente despreza a queda de tensão da resistência, porque a resistência é pequena e a corrente também é pequena. Então, da equação da lei de Faraday, né, o fluxo vai ser um senoidal, e então a tensão induzida será senoidal, dessa característica aqui. A gente poderia colocar seno de ômega t mais 90, ou menos, ou cosseno de ômega, seno e cosseno. Tá? Bom, aqui é uma relação transformando fluxo em tensão eficaz. Detalhe, o fluxo, não faz sentido trabalhar com fluxo eficaz, né? Porque os valores eficazes são eficazes em termos de potência. Então, não faz sentido você trabalhar em... Existe um valor eficaz para fluxo, só que não tem muito sentido, mas para tensão existe. Então, esse E1 aí seria o valor eficaz daquela tensão minúsculo, né? Certo? Então, é uma equação que relaciona o fluxo máximo com o valor eficaz, porque é importante trabalhar com fluxos máximos e não eficazes. E no caso da tensão, é eficaz mesmo. Né? Certo? Então, aqui o fluxo máximo vai depender do valor da tensão V1. Repare que eu já fiz uma equivalência tirei aquela parcela de R1 em 1, né? Então, coloquei direto a tensão induzida. Realmente é um valor, é a diferença mínima na efeito da queda de tensão aqui. Tá? Certo? Então, o fluxo máximo depende da tensão. Operação subcarga do transformador ideal. Primeiro a gente considera o ideal, depois acrescentamos outros efeitos para ver o que acontece. Então, desprezando as perdas, sem saturação magnética, sem perda resistiva e sem fluxo de dispersão. Então temos aqui o transformador. Agora temos uma carga no lado do secundário, que é como ele funciona normalmente. Né? Então temos aqui as equações de tensão, mas essa equação de tensão depende apenas do fluxo comum, né? Do fluxo de enlace dos dois rolamentos. Dessa equação de tensão tem a relação de transformação entre as tensões, N1 sobre N2. Normalmente não se conhece o número de espiras de cada enrolamento, porém a relação de transformação N1 sobre N2, que é primário e subsecundário, é conhecida. Essa equação de potência, considerando que é ideal, não há perdas. Então V1 em 1 vai V2 e 2. Né? E daqui vem a relação de transformação de corrente, que é a relação inversa da tensão. Na figura aqui do lado esquerdo apresenta esses pontinhos pretos, são as marcas de polaridade, que elas são importantes para algumas conexões de transformador. Para nós basta que a potência é absorvida pelo primário e é entregue pelo secundário. Corrente de excitação, então, vamos ver, duas parcelas que são responsáveis pela corrente de excitação. Aquela corrente FI, ela é normalmente pequena em relação à corrente de carga. Mas é importante a gente saber que ela tem duas parcelas. Uma parcela que é devido à magnetização, que sempre vai existir, né, que é essa corrente IM, que é essa corrente atrasada em relação à tensão, ou seja, não tem perdas. Né? Corrente de magnetização não tem perdas. E tem uma corrente chamada IC aqui, que é a que chama de corrente no cobre, corrente de perdas. Né? Ela está em fase com a tensão, então produz perdas. Então a corrente total, ela tem esse ângulo aqui. Essa figura não está muito legal. Normalmente esse ângulo é próximo de 90 graus. Né? Então a quantidade de corrente de parcela em C na corrente é pequena. Tá? Então, para representar que existem essas duas parcelas de corrente, uma imaginária, a outra em fase com a tensão. Devido à saturação magnética, a corrente de magnetização pode ser distorcida. Tá? Ou seja, aqui nós temos uma figura, certo? Nós temos a tensão e o fluxo. O fluxo é senoidal e a tensão também. Ora,
Então, alguma coisa se não será sinusoidal será corrente. Ok? Então, devido a esse fenômeno da saturação, que é aquela curva assim, que o fluxo para de aumentar, você pode ter uma distorção quando o fluxo entra na região de saturação, a corrente aumenta muito. Né? Então, aqui um efeito da saturação com outros aspectos, só em função da tensão, né? Que a tensão acompanha o fluxo, né? Então, se o fluxo aumenta muito, ou seja, a tensão também aumenta, a corrente, o efeito da distorção na corrente também é bastante grande, né? Mas isso não interfere no valor eficaz, ok? O valor eficaz da corrente, ela não é a rede 2 mais, por causa dessa distorção na senoide, mas ela existe, é um valor eficaz e pode ser medido, ok? Certo? Então, só para lembrar, você não pode, numa corrente de saturação, usar aquela relação raiz de 2, porque não é senoidal. Né? E isso pode acontecer bastante efeitos importantes, se, por exemplo, se você aumentar demais a tensão e você ter correntes muito distorcidas. Pode acontecer também. Certo? Então, os transformadores do tipo chamado de medição, eles trabalham na região linear. E os transformadores de potência, às vezes, trabalham na região fora do linear, que é corrente pequena, então esse efeito da distorção aqui não é relevante. Certo? Mas para transformadores de tipo medição ou de precisão, isso aqui pode ser relevante. Certo? Então vamos ver aqui a operação do transformador ideal sob carga e como ficaria a integração desse transformador no restante de um outro circuito maior, por exemplo. Como não há perdas, você tem para um transformador específico, que é a relação de primário e secundário são iguais as potências. Então, V1 em 1 igual a V2 e 2. Daí, a gente pode representar esse transformador simplesmente por relação de correntes e tensões. Essa figurinha aqui, ela é totalmente passiva, né? Só tem relação de tensões e correntes. Relação direta de tensões e relação inversa para corrente. Daí, a gente pode partir para esse aqui, substituindo as grandezas do secundário na equação do primário. Aí você tem essa relação aqui da como ficaria o efeito de reflexão. É isso o nome que dá de reflexão da impedância do secundário no primário. Nós temos aquela relação ali de N1 sobre N2 ao quadrado. Certo? Então, nós podemos então substituir um transformador por um circuito equivalente, tal como está na direita. Simplesmente pelas suas grandezas refletidas no primário. Aí representa só o primário dos transformadores, certo? Então, finalmente, dessa forma, tem-se que a transformação de impedância do primário e secundário, ou seja, o equivalente do transformador num outro circuito se dá pela transformação das impedâncias. Então, vamos falar agora das perdas e inserir as perdas no circuito. Inicialmente, vamos ver as perdas a vazio, começando pelas correntes de Foucault. Essas correntes de Foucault ganharam esse nome por causa do físico francês, experimental, que é o Foucault, e elas são correntes que acontecem dentro do núcleo devido à indução do fenômeno da corrente induzida dentro do núcleo. Ok? Porque o núcleo ele não é discreto, ele é extenso. Então, o fenômeno da indução vai aparecer tensões induzidas dentro do núcleo que vão produzir correntes. Então, a ideia, tentativa de reduzir essas correntes seria se o núcleo fosse de um material de altíssima resistência, só que não existe. Né? Então, o que se faz é aumentar o efeito de resistência aparente desse núcleo pela laminação. Isso a gente consegue reduzir um pouco o efeito das correntes de Foucault. Por isso, a laminação do núcleo magnético é importante. É como se a gente aumentasse o caminho percorrido pelas correntes, né? E aí aumenta a resistência equivalente desse circuito. Bom, então as correntes de Foucault causam perdas. Um transformador não tem utilidade, mas nem sempre ela é totalmente inútil. Então, vou aqui um exemplo de utilização da corrente de Foucault. Esse caso aqui usa-se a corrente de Foucault para
ajuste e calibração de um disco de um medidor de energia, certo? Então, às vezes, uma propriedade pode ser ruim num caso e útil no outro. Um outro tipo de perdas que existe no transformador é a esterese. Isso aí são perdas magnéticas ainda, perdas do núcleo. O que vem a ser esterese? Os materiais ferromagnéticos ele têm uma característica de memória, né? Chama remanência, esterese, que eles podem manter o campo magnético mesmo sem corrente. Isso não é muito bom para o material, no caso de transformadores, porque toda vez que você precisa colocar fluxo para zerar o fluxo, corrente contrário para zerar o fluxo, você gasta energia. Então, existe uma perda associada à área desse laço de esterese. Né? Então, a área amarela é maior que a área azul. Então, esse material magnético não é muito legal. Então, você tem um material macio e um material duro. Tá? Então, isso aqui produz perdas, certo? Que vão depender dessa tensão aqui do quantidade de fluxo que máximo do material, certo? Mas nem sempre as perdas por esterese são inúteis. Aqui tem uma aplicação da perda por esterese, chamado motor de esterese. Um motor de pequena potência, onde esse atraso, o magnetismo residual no núcleo, permite produzir um motor sem excitação nenhuma no núcleo. Né? Então, um motor geralmente de pequena potência, mais simples e bastante robusto, só que pequeno. Né? Então, é uma aplicação de esterese. Okay? Outra característica que vai acontecer no transformador são as reatâncias de dispersão. Significa que os fluxos não são iguais. Então, toda vez que tem um fluxo de dispersão, existe uma reatância. Ok? Então, existe a reatância de dispersão do primário e a reatância de dispersão do secundário. Então, se existe uma corrente, existe um fluxo, tem uma indutância nesse circuito. Então, é L vezes I. Então, a gente tem que levar em consideração também no caso do transformador ideal. Bom, então vamos ver como ficaria um circuito equivalente para um transformador real. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um transformador ideal e acrescentar os elementos de perdas que a gente já conhece. Certo? Então, pegaríamos os elementos que a gente já conheceu, que descobriu, que são a resistência do primário, que é a resistência dos enrolamentos, né? A reatância de dispersão, que devido à dispersão do fluxo magnético nos enrolamentos, resistência do secundário, reatância de dispersão do secundário, vai ter uma semelhante do primário e secundário, a resistência de perda nos ferros, que vai representar, que vai ser a representação numérica das perdas no ferro, e a reatância mútua, que vai produzir a magnetização. São esses elementos que existem no transformador real. E o circuito, então, ficaria esse que aqui está. Todo ele representado. Ok? Então, esse é o circuito de um transformador real. Ainda no circuito equivalente, normalmente a gente elimina o transformador ideal e se faz a reflexão das grandezas do secundário para o primário. E aí o circuito fica esse circuito chamado circuito T do transformador, onde esses elementos linha é tudo aquilo que foi referido do secundário para o primário. Ou seja, são impedâncias e correntes afetadas pela relação de transformação. Tudo agora referido a um lado só. Então, dado um determinado transformador, como obter os parâmetros do circuito equivalente. Então, esse aqui é o nosso assunto agora. Né? Então, para nós determinarmos o modelo equivalente de um transformador real, nós temos que introduzir os elementos que foram ignorados. Inicialmente, vamos introduzir as perdas. Nós temos as perdas no cobre ou no alumínio, são as perdas resistivas do transformador nos enrolamentos, dado por R equivalente I ao quadrado, e as perdas no ferro, que seriam as perdas magnéticas de corrente Foucault e de esterese.
ela é da equivalente para essa resistência RC, que é uma resistência equivalente de perda no ferro. Ela é uma resistência distribuída, ela não está exatamente num lugar, ela é distribuída ao longo do núcleo. Bom, para tanto, a gente tem que proceder a alguns ensaios de medição. O primeiro ensaio seria um ensaio em curto-circuito, destinado a obter a resistência equivalente do circuito série do transformador. Então, é aplicado uma tensão no transformador com o secundário em curto-circuito, para cada uma tensão reduzida. Bom, vamos ver as figuras dos circuitos equivalentes aplicadas usados na medição do ensaio em curto. Você bota curto-circuito no secundário e aplica uma tensão no primário. Ok? Então, vamos mostrar o circuito L e o T a seguir. Aqui temos o T, que é o mais comum que a gente já mostrou anteriormente. Então, aplicamos uma tensão reduzida, essa tensão tem que ser reduzida no circuito primário, com a corrente de curto no secundário, com curto no secundário, e essa corrente ISC, que seria a corrente de curto-circuito, seria igual à corrente nominal. Mede-se a VSC e mede-se a potência. Bom, daquele circuito a gente vê que você teria uma resistência R1x1 em paralelo com a soma do paralelo do Zφ com R2. Só que o efeito desse paralelismo ele pode ser reduzido, porque a impedância Zφ é muito grande. Né? Então, a gente pode passar para esse circuito, visto que aquela impedância Zφ é muito grande, a corrente que passa na impedância de magnetização é muito pequena. Então, a gente pode reduzir aquele circuito para o circuito L. E aí, a tensão que vai aparecer no circuito de magnetização é desprezada. E, finalmente, então nós temos a impedância de curto-circuito como sendo bem aproximada, uma aproximação muito boa da soma das duas. É uma aproximação bastante aceitável. A impedância de curto-circuito dado por essa soma do R1 com R2 e X1 com X2. E daqui nós temos, então, a determinação dos parâmetros série do transformador. Então, nós temos a resistência equivalente, definida em função da potência. Nós temos a impedância série, que seria V sobre I, e, finalmente, a reatância equivalente em função da impedância e da resistência. Bom, para separar as duas é possível, né? Devido à característica de simetria dos transformadores, as resistências R1 e R2 são praticamente iguais, uma metade da outra. E isso, a mesma coisa vale para a reatância. E agora vamos ver o circuito aberto, também chamado ensaio vazio, para medir as características de magnetização e perdas no ferro. Está aqui o circuito usado, a gente faz a medição do lado de baixo, porque vai usar uma tensão menor. Então se aplica a tensão nominal ao transformador e mede-se corrente e potência. O conveniente é feito do lado de baixo, para você usar uma tensão menor. E o lado oposto é deixado no circuito aberto. Tá? Mas tem que procurar cuidado que o modelo é sempre referido sempre ao mesmo lado. Então aqui temos o circuito equivalente T para circuito aberto, Open Circuit, e vamos fazer também algumas simplificações nesse circuito para facilitar os nossos cálculos. São simplificações que não vão comprometer a precisão dos resultados. Bom, como a impedância de excitação é muito elevada, a queda em tensão da inspeção do primário e na resistência no primário é bem desprezível, então a gente vai fazer uma simplificação. Vamos desprezar esse efeito dessa queda de tensão. Certo? De tal modo que toda a tensão
vai ser aplicada a própria resistência e impedância de magnetização. Então, a perda em ferro vai ser totalmente igual à perda medida em circuito aberto, que será V1 sobre RC. Então, ignorando a reatância de dispersão e resistência do primário, a gente pode determinar esse circuito aqui aproximado. Aplica-se uma tensão VOC, que seria igual à tensão nominal, e mede-se a corrente OC de magnetização sobre essa impedância, né, XC, XN, RC, XN. Ok? Então, a partir dessas medições, pode ser calculada. Então, agora podemos especificar os parâmetros do transformador obtidos a partir do ensaio vazio. Aqui temos a resistência de perdas, que vai definir as perdas do ferro, as perdas por esterese e corrente de Foucault, a impedância de magnetização e a reatância de magnetização obtida a partir dos outros dois anteriores. Agora vamos falar de circuito trifásico. Se os sistemas são trifásicos, ou seja, tem 3 fases, vamos precisar de uma associação ao transformador, as fases do transformador, as fases do circuito. E aqui nós temos 2 casos. Nós temos o transformador trifásico ou 3 monofásicos. Depende, se você tem 3 monofásicos, são 3 transformadores independentes que você faz a conexão. Já o trifásico, ele tem um acoplamento magnético interno, então tem um núcleo só. Essa figura aqui, que é a primeira figura lá de cima, é um transformador trifásico. Eles são geralmente mais compactos e mais baratos. Aqui, por exemplo, temos uma parte interna de um transformador trifásico. Ele tem um núcleo só. E as bobinas envolvem as 3 pernas de um mesmo núcleo. Agora, tanto o trifásico como o 3 monofásico, você vai fazer as ligações. E são várias ligações possíveis. Então, essa aqui, por exemplo, seria a ligação Y-delta. Ela é a ligação típica de sistema de transmissão, a parte inicial do sistema de transmissão, onde você tem a baixa tensão em estrela e a alta tensão em delta. A estrela sempre aterrada. Aqui também sistema de transmissão. Esse aqui seria o caso de fim de sistema de transmissão. Aqui você tem o primário em delta e o secundário em estrela. Aqui também para sistema de transmissão, onde você não precisa de neutro, a ligação delta-delta. Aqui uma ligação estrela-estrela, todos aterrados. Geralmente se usa estrela aterrada. Estrela sem neutro praticamente não se usa. E agora vamos falar de autotransformador, que é um tipo especial de transformador, que é um transformador mais simples, sem de uma bobina só. Ele não tem isolamento elétrico, tem um preço mais barato, tem um rendimento maior e distâncias de dispersão menores também. Né? Então, uma figurinha aqui, como seria um autotransformador, ele tem uma bobina só. Então ele é mais barato, mais simples, né? E rendimento maior, porém ele tem um acoplamento elétrico entre primário e secundário. Então a aplicação dele é um pouquinho restrita. Então aí a relação de transformação efetiva é dada por essa relação N1 mais N2 sobre N1, e ele é mais útil, mais conveniente quando o N1 fica próximo de N2. Né? E aí você tem uma relação 1:2, por exemplo. Esse é o caso típico desses transformadores que vende aí no mercado, 20, 220, 110, que são autotransformadores. Ninguém sabe disso não, mas agora vocês estão sabendo.